E aí, galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre força elétrica. Nas aulas anteriores, nós vimos o conceito de carga elétrica, vimos que as cargas elétricas podem ser positivas ou negativas, cargas de mesmo sinal se repelem, enquanto cargas de sinais contrários se atraem. Hoje a gente vai aprender a calcular essa força de repulsão ou de atração entre as cargas elétricas, ok? Vamos lá! Então, olha só, quando a gente fala em força elétrica, estamos falando do resultado da interação entre cargas elétricas. Esse resultado pode ser a repulsão entre as cargas ou a atração entre as cargas, beleza? Então, força elétrica é o resultado da interação entre cargas elétricas. Um dos cientistas que desenvolveu estudos, realizou pesquisas sobre as interações elétricas, foi o físico francês Charles-Augustin Coulomb. Coulomb desenvolveu uma lei, formulou uma lei que ficou conhecida como Lei de Coulomb. E ela diz o seguinte: a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. O que é que significa isso? De maneira mais simples, o que é que está dizendo a lei de Coulomb? A lei de Coulomb afirma que se eu aumento as cargas elétricas, eu aumento o valor da força que está atuando, que está ocorrendo entre essas cargas. Se eu aumento a distância entre as cargas elétricas, eu diminuo o valor da força, eu diminuo a intensidade da força, ok? Então, se eu aumento as cargas elétricas, eu aumento a intensidade da força que está atuando nas cargas elétricas. E se eu aumento a distância, eu diminuo a força que está atuando nas cargas elétricas, beleza? Existe uma expressão matemática que representa a lei de Coulomb, ou seja, permite o cálculo da força elétrica de repulsão ou atração entre cargas elétricas. Olha como é bonita a expressão matemática. O F representa a força elétrica. Então temos que a força elétrica é igual, o K é a constante eletrostática, vezes as cargas Q1 e Q2, tá? O Q1 e Q2 são as cargas elétricas, dividido pela distância ao quadrado, ok? Então, retomando, F representa força elétrica, Q1 e Q2, cargas elétricas, o K é a constante eletrostática e o D é a distância entre as cargas. O valor do K, constante eletrostática, vai ser 9 vezes 10 elevado à nona unidades do Sistema Internacional, USI, certo? Então, o K0 representa a constante eletrostática e o valor da constante eletrostática para o ar ou o vácuo, ok? É 9 vezes 10 à nona. Na verdade, esse é o valor para o vácuo. Só que o ar, o valor da constante eletrostática para o ar é muito próximo de 9 vezes 10 à nona. Então, a gente considera o mesmo valor, beleza? Para o ar e para o vácuo, o valor da constante eletrostática 9 vezes 10 à nona. Galerinha, aqui tem um detalhe importante. É interessante vocês memorizarem o valor da constante eletrostática para o ar ou vácuo, 9 vezes 10 elevado à nona. Por quê? No caso dos concursos vestibulares, Enem, não é obrigado que a questão forneça o valor da constante eletrostática quando o ambiente é o ar ou o vácuo. Ou seja, quando as cargas elétricas estão no ar ou no vácuo, tá? Se as cargas estiverem no ar ou no vácuo, a questão ela pode fornecer para vocês o valor da constante eletrostática ou não. Então é interessante memorizar esse valor. Coloca na testa da pessoa que mais ama, ok? Se for o caso das cargas elétricas estarem em outro ambiente, como óleo, água, outro ambiente qualquer que não seja o vácuo ou o ar, aí sim, a questão ela é obrigada, né? O autor da questão é obrigado a fornecer o valor da constante eletrostática para vocês, beleza? Então, usando essa expressão matemática, a gente consegue calcular a força de atração entre cargas elétricas ou de repulsão entre essas cargas elétricas. Poderíamos, por exemplo, uma vez que estimasse a quantidade de cargas das nuvens e a quantidade de cargas do solo, a gente poderia calcular usando a lei de Coulomb, usando a expressão matemática que representa a lei de Coulomb, a gente poderia calcular a força de atração
que permite o fenômeno dos raios, beleza? A gente vai ter uma aula específica sobre os raios mais na frente. Vamos fazer um exemplo, então? Olha só. Calcule a força elétrica de repulsão entre duas esferas carregadas, respectivamente, com 3 vezes 10 a menos 5 coulombs, né, unidade de carga elétrica, e 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, que se encontram no vácuo, separadas por uma distância de 3 centímetros. Então a questão está pedindo para a gente calcular o valor da força de repulsão entre duas cargas elétricas. Na imagem, estamos vendo duas cargas positivas se repelindo. Poderiam ser duas cargas negativas, também estariam se repelindo, beleza? Então a questão pede para a gente calcular a intensidade da força elétrica. Forneceu para a gente as cargas Q1 e Q2. Também nos forneceu a distância de separação entre essas duas cargas. Beleza? Então, para fazer essa conta, a gente vai usar a expressão matemática que representa a lei de Coulomb. F igual K0, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Ok? Só que tem um detalhe. A questão não deu o valor da constante eletrostática do K0, mas disse que as cargas se encontram no vácuo. Se elas se encontram no vácuo, o valor da constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, como a gente viu no slide anterior, ok? Então, 9 vezes 10 a nona unidades do SI. Tenho as informações necessárias, agora é só substituir na fórmula. Outro detalhe importante, para usar a lei de Coulomb, a distância tem que estar em metros, ok? Para usar a expressão matemática que representa a lei de Coulomb, a distância ela precisa estar em metro. E a distância que foi fornecida está em centímetro. Então, primeiro, precisamos converter de centímetro para metro, ok? Galerinha, existem formas diferentes para você fazer essa conversão de centímetro para metro. Eu vou converter utilizando a notação científica, tá? Por que eu vou converter aqui utilizando a notação científica? Primeiro, porque o Q1 e o Q2 já estão em notação científica. Então, eu vou manter o padrão da notação científica, tá? Como é que eu faço para converter de centímetro para metro usando a notação científica? É bem simples, é só tirar o centímetro e colocar vezes 10 a menos 2. Então eu tirei o centímetro e coloquei vezes 10 a menos 2 metros. Pronto, acabou a conversão. Converti de centímetro para metro usando a notação científica, beleza? Novamente, se eu converto de centímetro para metro usando a notação científica, é só tirar o centímetro e colocar vezes 10 a menos 2. Já ficou em metros, ok? Já converti. Pode usar outras conversões sem usar a notação científica. Você pode dividir por 100. Se eu dividir 3 por 100, vai dar 0,03, vai estar em metro. Tá? Eu posso andar com a vírgula duas casas para a esquerda, 0,03 também vai estar em metro, ok? Outro motivo que me fez optar para usar a notação científica é que, muitas vezes, os alunos costumam ter dificuldade em trabalhar com números decimais. Então, usar 0,03 na conta poderia ser mais complicado, né? Tem que elevar ao quadrado, e aí vai dar outro número decimal e tal. Então, pode ter dificuldade, tá certo? Mas aqueles alunos que quiserem, que já tenham habilidade, que trabalham bem com números decimais, vocês podem usar o número decimal, pode converter sem usar a notação científica, beleza? Eu aqui vou continuar com a notação científica. Então, transformei 3 vezes 10 a menos 2 metros. Agora que eu tenho todos os dados, já posso jogar direto na fórmula. Então, olha só. F igual K0, né? Quem é a constante eletrostática, o K0? 9 vezes 10 a nona. Então, substituir. 9 vezes 10 a nona, vezes Q1. Quem é o Q1? A questão forneceu 3 vezes 10 a menos 5. Então, substitui aqui no lugar de Q1, 3 vezes 10 a menos 5. Vezes o Q2. Nosso Q2 a questão também deu. 5 vezes 10 a menos 6. Então, 5 vezes 10 a menos 6. Substituí o de cima, agora eu vou para a parte de baixo. Aqui tem que tomar cuidado, porque eu tenho D ao quadrado. Não pode esquecer do quadrado, beleza? Então, o D de distância, 3 vezes 10 a menos 2. Lembra que eu converti para metro. Então, 3 vezes 10 a menos 2, abre, fecha o parênteses e coloca o quadrado, ok? Então, tem que lembrar que existe o quadrado. Substitui o D pelo valor dele, 3 vezes 10 a menos 2,
abri e fechei o parênteses, coloquei o quadrado da fórmula, ok? Pronto, substituí os valores, agora é só resolver a expressão matemática, tá? Resolver a conta. Lembre, eu estou trabalhando com notação científica. No caso da notação científica, a gente resolve a conta apenas com os números da frente, né? A multiplicação, a divisão, a adição, a subtração. Quando está em notação científica, a gente resolve com os números da frente, que são chamados de quociente. Eu vou fazer bem passo a passo, mas se você lembrar bem, souber trabalhar bem com a notação científica, pode fazer direto, não tem problema nenhum. Ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, o passo a passo, começar a multiplicar 9 vezes 10 a nona por 3 vezes 10 a menos 5. Começo multiplicando só o número da frente. Então, 9 vezes 3, ok? 9 vezes 3 vai dar 27. Repete o vezes 10, tá? Lembrando aí da operação com notação científica. Multiplica o número da frente, 9 vezes 3, 27. Repete o vezes 10. E aí eu vou fazer aquele velho jogo de sinal com os expoentes. Lembra? Sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Sinais diferentes a gente subtrai, faz a conta de menos e repete o sinal do maior. Então eu tenho 9 positivos, 5 negativos. Sinais diferentes, eu vou subtrair. 9 menos 5, 4, tá? Como o 9 é positivo, o 4 continua positivo. Ok? Vezes o que sobrou aqui, ó, que eu não mexi ainda. Então, eu vou repetir. 5 vezes 10 a menos 6. Sobre, agora eu vou fazer a conta com os números de baixo. Tem uma potência com notação científica. Novamente, ó, se está em notação científica, resolva a operação apenas com o número da frente, que nesse caso é um 3. Então, 3 ao quadrado. Lembra, se eu estou elevando ao quadrado, é o número vezes ele mesmo. Então, 3 vezes 3, ok? Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Coloca o 9 lá embaixo. Vezes, repete o 10. O expoente, o que é que a gente faz? Multiplica o expoente, ok? Então, quando eu tenho a potência da notação científica, o expoente eu multiplico o expoente da notação com a potência, que nesse caso é o quadrado. Então, menos 2 vezes 2, tá? Novamente, ó, faço a conta, 3 ao quadrado, 9, repete o vezes 10 e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4, ok? Pronto, resolvi a conta de baixo, vou continuar resolvendo passo a passo com a conta de cima, com a expressão de cima. Então, vamos lá, 27 vezes 5. 27 vezes 5, eu vou encontrar aqui 135, ok? Então, 27 vezes 5, 135. Repete o vezes 10 e aí eu faço o jogo de sinal com os expoentes. 4 menos 6, sinal diferente, subtrai. Então, 4 menos 6 vai dar menos 2, ok? Subtrai, repete o sinal do maior. O maior número é o 6, então, menos 2. Embaixo, eu já fiz a conta. Então, é só repetir, não tem potência, não tem conta para resolver embaixo por enquanto. Então, é só repete, 9 vezes 10 a menos 4. Repetir. Agora, eu caí em uma fração. Toda fração é uma divisão. Vamos resolver a divisão. 135 dividido por 9. Mesma coisa, lembra? Conta com notação científica, operações matemáticas com notação científica. A gente faz o cálculo de divisão, multiplicação, adição, subtração, potenciação, apenas com os números da frente, com os quocientes. Então, 135 dividido por 9. 135 dividido por 9 vai dar 15, ok? Repete o vezes 10, sempre vai repetir o vezes 10. Então, repete o vezes 10 e aí vem um detalhe importante. Na multiplicação, eu faço o jogo de sinal adicionando, né, fazendo o jogo de sinal, somando, fazendo o jogo de sinal. Sinais iguais eu somo, sinais diferentes subtrai. Na divisão, eu sempre vou subtrair os expoentes. Vou fazer o jogo de sinal, mas eu estou subtraindo os expoentes. Presta bem atenção aqui. Então, vamos lá. Novamente, 135 dividido por 9, 15. Repete o vezes 10. E aí eu subtraio os expoentes, tem o sinal de menos entre os dois expoentes. Olha só, menos 2, menos da subtração, abre o parênteses, menos 4. Por que eu abri o parênteses? Porque o expoente de baixo ele é negativo. Tá? Então, de novo, a gente vai subtrair toda a divisão com notação científica, a gente faz uma subtração com os expoentes.
Então, menos 2, que é o expoente de cima, menos da subtração, abre parênteses, menos 4, porque o de baixo é negativo. Se o de baixo fosse positivo, então ficaria menos 2, menos 4, tá? Como o de baixo é negativo, eu preciso abrir o expoente. Então, menos 2, eu preciso abrir o parênteses. Então, menos 2, menos da subtração, abre o parênteses, menos 4, ok? Aí é só fazer o jogo de sinal. Então, repete o 15 vezes 10, repetiu o menos 2, ao joguinho de sinal no meio, menos com menos, mais, ok? E agora é só continuar no joguinho de sinal para a gente finalizar o cálculo, tá? Então, vamos lá, ó. Repete o 15 vezes 10, menos com mais, sinais diferentes, subtrai e repete sinal maior. 4 menos 2, 2. Então, a resposta da minha força elétrica, 15 vezes 10 elevado a 2 newton. A unidade de todo tipo de força é o newton. Então, a força elétrica de repulsão entre as cargas é de 15 vezes 10 elevado a 2 newton, beleza? Novamente aqui, quem já tem habilidade, quem já conhece bem, lembra de todas as propriedades da matemática, você pode fazer direto essas continhas, deve fazer direto essas continhas com o jogo de sinal, tá? Aqui eu fiz bem passo a passo para relembrar para o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade ou não lembra as propriedades das operações com notação científica, ok? Galerinha, a gente fica por aqui e dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!